Bom, meus caros colegas, retornaremos para a segunda e a última parte do nosso curso de transação tributária. Na primeira parte, nós fizemos um apanhado geral da legislação, que trata sobre o tema, explicando a questão do artigo 171 do Código Tributário, da Lei 13.988. Fizemos uma especificação da transação via edital e agora vamos tratar da transação individual, tá? A transação individual, ela é uma modalidade que já é proposta pelo contribuinte, tá certo? E ela já é uma modalidade que há uma personalização maior, que há um foco na capacidade contributiva do contribuinte. E essa transação individual, ela tem duas portarias que regulamentam. Lembre-se que a gente falou que a Receita Federal e a Procuradoria, de acordo com a sua capacidade arrecadatória, diferenciada de cada uma das modalidades, existe um órgão arrecadador aí, eles vão editar portarias para fazer essa transação, seja via adesão, que ela é ampla para todo o público que está ali descrito, ou então de forma individual, aos requisitos próprios. E a gente tem a portaria da PGFN 6757 de 2022, que ela regulamenta a transação individual para crédito inscrito em dívida ativa da União, e tem a portaria da RFB número 247 de 2022, que ela define o procedimento para crédito tributário administrado pela Receita Federal, incluindo aqueles de contencioso administrativo fiscal. Lembre aqui, veja essa diferença, que a gente está falando de crédito tributário, certo? Então, assim, lá na portaria vai estar descrevendo como é que vai ser feita esse pedido pelo contribuinte de uma forma personalizada de uma transação individual. Veremos agora a questão da documentação necessária e os requisitos legais. Bom, existe uma etapa já, ela bem delineada nas duas portarias, tanto da Procuradoria quanto da Receita Federal. Em todas as duas, você tem que apresentar essa proposta, tá? O contribuinte é quem vai incluir a identificação dos débitos abrangidos, um plano de pagamento ou de parcelamento, se houver garantias a serem oferecidas, e toda a documentação comprobatória da sua capacidade contributiva, com balanço patrimonial, demonstração de resultados, que são as DRS, a DFC, declaração de capacidade de pagamento. Então, tem que ter uma contabilidade regular, uma contabilidade bem descrita, apresentando todos os fatos econômico-fiscais contábeis, para que seja analisado, tá, pela Receita ou pela Procuradoria a fim de ser deferido ou não. Entregue essa proposta com todos esses documentos, o órgão ele vai avaliar capacidade de pagamento, critério de recuperabilidade do crédito, que já estarão bem delineados lá, tem todos os regramentos nas portarias que a gente viu anteriormente, e se essa adequação da proposta há uma adequação correta aos requisitos legais e normativos, tá? Bom, e se não for aceita a proposta? Eu fiz um plano de pagamento e o órgão não aceitou. Ele vai apresentar uma contraproposta, negociando os descontos, multas, prazo para pagamento e as garantias que serão exigidas ou não, tá? Após isso, vai ser feito um termo de transação, onde constarão todos os débitos abrangidos com as condições de pagamento e, importantíssimo, as consequências em caso de descumprimento. Lembrando que uma das consequências já descrita na Lei 13.988 é o quê? Que eu não posso romper, senão não posso entrar durante 2 anos em qualquer outra modalidade de transação. E se eu romper uma transação individual, também não posso entrar numa por adesão, assim como vice-versa, tá? Então é bem importante que, feita a transação, ela seja cumprida. Isso é importantíssimo também para, às vezes, empresas que estão fazendo uma recuperação judicial ou extrajudicial. Então é importantíssimo seguir todo o regramento e cumprir para e passo as exigências normativas das duas portarias. A Receita Federal e a Procuradoria vai fazer um monitoramento contínuo do cumprimento daquelas exigências. Você falhou o pagamento, ou você fraudou bens, você vendeu bens sem comunicar. Lá na Lei 13.988, nas duas portarias, tem falando também a respeito disso. Eu fiz uma simulação, entrei no programa de parcelamento para eu livrar o meu patrimônio, para eu vender e esvaziar o patrimônio empresarial, para depois não vir mais a pagar os tributos. Isso é uma simulação que pode causar danos e responsabilidade pessoal do próprio administrador ou dos próprios sócios, de acordo com sua capacidade societária. Analisar capacidade de pagamento e oferecer garantias.
Só que, importante, nós já ressaltamos isso em outros slides, capacidade de pagamento são critérios exigidos pela Lei 13988 e todas as suas portarias. Então, de acordo, quanto maior minha capacidade de pagamento, pior são as condições de desconto oferecidas. A capacidade de pagamento ela é avaliada pela administração, né, para saber se há aquela adequação da situação do devedor ou não. Esse critério ele busca atender a real condição do devedor. Então, assim, laudos, comprovações financeiras, a gente viu que é uma exigência apresentar os documentos contábeis, balanço, DRE, DFC, tudo isso a gente vai ter que apresentar quando for feita a proposta. Só que a Receita pode exigir laudos complementares, pode exigir comprovações financeiras, além das obrigações contábeis já apresentadas. Tá? Além dos livros já registrados, eles podem exigir essas outras comprovações financeiras, para saber se aquela situação é real ou não. Então, a gente tem que ver que, diferente da proposta de transação por adesão, essa, por ser mais personalizada, ela é um pouco mais criteriosa. Lembre de quando você vai buscar um crédito junto ao banco. O banco solicita para você uma série de documentos complementares. Pode solicitar também garantias adicionais. Eu fiz um plano, botando como garantia X% do meu faturamento, que eu vou ter aqui para poder fazer o pedido de transação. Eu sou uma empresa que eu tenho contratos públicos, vou garantir. Pode ser que ele exija, não, eu vou exigir agora imóveis, eu vou exigir bens móveis. Então, isso tudo vai ser transacionado, vai ser mediado entre o contribuinte e a administração pública federal. Grau de recuperabilidade. Grau de recuperabilidade é o critério fundamental. Aqui é assim, a portaria 6757 ela define qual é esse grau de recuperabilidade desses créditos. E esse grau é quem vai dizer se a probabilidade de eu receber um pagamento integral ou parcial. Ou seja, aquele grau de recuperabilidade é que ele vai me dizer qual vai ser também, junto com a capacidade contributiva, qual é o desconto que eu posso ter. Digamos que é uma empresa que tem uma capacidade contributiva pequena, mas o grau de recuperabilidade ele não tem como ser grande. Tá? O débito ele é, de certa forma, recente, tem 5, 6 anos, mas a minha capacidade contributiva está baixa, então ele vai ser adequado, ele vai entrar numa balança para que seja ponderado. Tá? Existem as normas que vão, além daquelas duas portarias, a da PGFN 6757, ela vai dizer de acordo que vai ser essa ponderação para que você possa entrar num plano de um desconto maior de multa e juros ou de um parcelamento maior. Às vezes você pode conseguir um desconto maior para parcelas que são a curto prazo. Outra situação não tem como você dar um desconto, porque o grau de recuperabilidade é grande. Só que a empresa está numa situação financeira ruim agora, está sem fluxo de caixa. Então ele não vai conceder desconto de multa e juros, mas ele pode conceder prazo para que você possa pagar. Dentro desse grau de recuperabilidade, a idade da dívida é importantíssima. Por exemplo, crédito que tem mais de 10 anos, ele vai ter menor probabilidade de recuperação. Então, ele já é classificado como de difícil recuperação e irrecuperáveis. Ele já pode ser transacionado, a priori, em regra, na verdade, a um desconto de 65%, 70%, porque é um débito muito antigo. Esse até hoje, com todos os esforços da administração, seja em processo administrativo ou em execução fiscal, ainda não logrou êxito em conseguir recuperar esse crédito, ele já vai ser um crédito mais fácil de você conseguir uma transação de maneira individualizada. A situação do devedor também é um outro item importantíssimo no grau de recuperabilidade da dívida. Credores que estão, crédito de devedor que está falido, recuperação judicial ou extrajudicial. Muitas empresas que estão passando em uma certa dificuldade financeira, elas já estão entrando em recuperação judicial ou extrajudicial. Para que ela consiga, já que o maior credor, digamos, os maiores débitos que você tem, que tem até benefícios em cobrança, são os créditos trabalhistas e os créditos tributários. São eles os maiores gargalos, em regra, das empresas. Então, assim, você pode muito bem pensar, olha só, advogados, contadores, administradores que trabalham com recuperação judicial. Pode ser que seja uma vantagem você entrar na recuperação judicial para que você consiga uma redução daquele passivo. Digamos que você não dependa de contratos públicos, já tem até discussões. Entrei em recuperação judicial, mas eu posso mesmo assim contratar com o poder público? Existe uma série de discussões sobre isso. Tá? Os advogados que trabalham com direito empresarial podem tratar de uma maneira mais contundente a respeito disso.
e você entrar com a recuperação judicial ou extrajudicial, conseguir uma transação com benefício, uma redução, um prazo de pagamento maior. Crédito de devedor que está com a situação cadastral inapta. Às vezes a empresa ela não está conseguindo mais operar, só que está com os débitos, está com os seus imóveis. Os sócios estão tendo problemas com todos os imóveis travados por causa de discussões em sede de execução fiscal, mas a situação cadastral está como inapta, claro, porque o motivo que ele está lá inapto é que não localização desconhecida dele, omissão quanto mais. Então você pode também entrar com uma transação individual, porque essa situação já apresenta um grau de recuperabilidade do crédito um pouco mais complicado. Pessoas físicas que está com o indicativo de óbito, outras situações que você tem custo de uma cobrança bem maior. Então, brinca-se muito que a Receita Federal e a Procuradoria têm um supercomputador, um T-Rex, que chamam. E esse supercomputador, ele já sabe quanto tempo que você vai levar, utiliza-se vários critérios que você tem econométricos para você efetuar esse cálculo. Essa pessoa com essa situação, com esse patrimônio, com tanto tempo de dívida, eu vou conseguir recuperar esse débito? Não. Veja que as propostas de securitização de débitos, securitização da dívida ativa, securitização dos créditos fazendários, que está em discussão no Congresso, leva muito isso, o grau de recuperabilidade. De acordo com o grau de recuperabilidade, a União Federal, o Estado, o município, o ente federativo, ele vai vender aquele seu crédito uma taxa de desconto maior ou menor. Então isso também já mostra até a evolução que a gente tem da legislação quanto a esses novos fatos econômicos. O município está precisando arrecadar, não tem como arrecadar, não tem uma procuradoria eficaz. Ele vai fazer uma securitização de dívida? Há essa discussão até hoje sendo feita no Congresso sobre essa possibilidade. E isso vai ser utilizado, importante passo é o grau de recuperabilidade. E tudo isso é para a gente dizer que essa portaria já classifica esses créditos de acordo com o grau de recuperabilidade. Em crédito tipo A, alta perspectiva de recuperação, que você vai piorando o grau até o crédito do tipo D, que são chamados os irrecuperáveis, que em regra e a priori, esses que serão já de uma maneira mais facilitada, mais simplificada, inclusas em uma proposta de transação tributária de forma individualizada, certo? Bom, e os benefícios que a gente tem da transação tributária? Após isso tudo, a gente já consegue ter uma análise crítica a respeito disso, que é a redução de multas, juros, encargos legais. Se a gente pega os editais até então lançados, a gente chega até 70% de redução disso, de multas, juros e encargos legais. Muitas vezes você pega, veja só, vamos fazer uma análise rápida. Se eu tenho 0,33 ao dia de multa de mora, limitada até 20%, e esse débito sai da Receita Federal para a Procuradoria, ele tem mais 20% de encargos legais, uma dívida que eu tinha aí de 100 mil reais, a grosso modo, a gente tem que ver como é que é feito esse cálculo para a inclusão dele dessas multas. Ele vai para 140 mil. Isso eu estou falando sem ainda os juros, que eu tenho que ser calculado ainda a Selic para me dar os juros que eu vou ter nesse tempo todo. Por isso que às vezes você está devendo 100 mil, passou 6 meses, você está devendo 800, 900, quase 1 milhão. 6 meses não, desculpe, 6 a 10 anos. Em 6 meses não tem isso, porque são 0,33 ao dia, então eu vou ter 20% o quê? No terceiro, quarto mês? Eu acredito que no quarto mês eu já vou ter 20% de multa de mora. Depois do quarto mês, já que débitos com 3 meses eu tenho que, em regra, eles são lançados para a Procuradoria da Fazenda Nacional, então eu já vou ter os 20% de multa de mora, mais os 20% dos encargos legais. Então eu já tenho, em 6 meses, 40% a mais, fora a Selic. Se eu pego uma Selic de 13,75, 12,5, aí a conta já fica o quê? Quase 50%, talvez até mais, dependendo se você pega aí uma forma mais de um cálculo econométrico melhor para poder ponderar isso, mas eu já vou ter praticamente 50% de aumento do débito. Outro benefício, flexibilidade de pagamento, que eu vou ter prazos estendidos. E o mais importante que tem nessa legislação, um benefício muito legal, que é a utilização de precatórios, seja próprio ou de terceiro. Lá na 13988 já fala disso, a inclusão de precatórios para pagamento dessa dívida. E ademais, lá na legislação ainda fala, que nós não trouxemos aqui, mas vale a pena você dissecar essas portarias informadas aqui nesse curso com a 13988,
que é a utilização de base negativa, de imposto de renda e CSLL. Tá? Você pode utilizar para fazer. Existe uma especificidade na lei para poder utilizar para compensar parcial ou total, de acordo com os limites ali dispostos, o que eu tenho de saldo negativo de imposto de renda e CSLL na transação tributária. Em alguns editais de adesão, eles já permitem eu fazer isso, depende do edital, mas a transação individual, a lei já está lá descrita qual é a modalidade que você pode incluir para fazer essa compensação desse saldo devedor. Tá? A transação ela vai garantir a regularização fiscal da empresa de indivíduos, é claro, porque se eu transacionar, tiver em dias pagando, o crédito fiscal ele fica suspenso a sua exigibilidade. E com isso eu consigo tirar a certidão positiva com efeito negativo, que é a certidão de regularidade fiscal. E tem benefícios exclusivos para pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte e instituições sem fins lucrativos. Lembre que está aberto o edital PGDAU número 6 e o PGDAU número 7. O número 7 é que tem esses benefícios para essas modalidades de empresa. Bom, e nesse último módulo nós vamos falar sobre essas diferenças. Eu acho que vai ser um pouco até estressante a gente discorrer novamente das portarias. Se a gente retornar mais uns 2 ou 3 slides, foi dissecado de uma forma bem específica a portaria que trata dessas modalidades de transação individual, tanto para a Receita Federal quanto para a Procuradoria. Vale a pena a gente verificar, retornar um pouco o curso e verificar que lá nós já fazemos essa diferença do que uma regra e o que a outra não regra, porque nós temos competências específicas. Lembra que Receita Federal e Procuradoria existe uma modalidade, existe um procedimento específico, tanto no sistema quanto um procedimento normativo que vai me incluir modalidades diferenciadas de parcelamento, modalidades que vai me garantir um desconto maior ou menor de acordo com quem é que está sendo esse ente que está arrecadando, tá? Essa autoridade arrecadadora, na verdade, se é a Receita Federal ou se a Procuradoria está fazendo nacional, e também prazos de pagamentos diferenciados. E isso é bom para que você trace estratégias melhores com o seu cliente. Eu tenho um débito que está na Receita Federal. Se eu vou fazer uma transação individual de acordo com a portaria RFB, eu vou ter um desconto menor do que na Procuradoria. Talvez valha a pena eu pedir um envio deles para a Procuradoria para fazer uma transação individual através do portal do Regularize. É bom assim, situações econômicas, situações fiscais, não existe uma camisa que ela vai servir para todo mundo da maneira igual. Não é igual um abadá. No abadá, a gente pega um abadá, as mulheres adoram o abadá para pegar, recortar para caber no seu corpo da maneira perfeita. A mesma coisa é aqui essa legislação. Você tem que calcular, você tem que ver a situação, a capacidade contributiva do seu cliente, você tem que ver a situação do grau de recuperabilidade dessa dívida e verificar, é melhor eu negociar uma transação na Receita ou na Procuradoria, caso ela não já esteja na Procuradoria, porque se ela estiver na Procuradoria não tem como eu pedir o retorno para a Receita, eu só posso negociar lá. Mas de toda forma é bem melhor eu negociar, eu transacionar, conseguir a minha regularidade fiscal, emitir a minha certidão e voltar a ter uma vida um pouco mais digna com a Receita Federal, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que não me venham a causar transtornos em uma série de execução fiscal e penhora de bens ou de ativos financeiros. Bom, eu só tenho a agradecer e acompanhe a gente aqui no canal do YouTube, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No nosso próximo vídeo nós vamos discutir uma licitação, vamos analisar todos os aspectos econômicos dessa licitação, todos os indicativos, verificar se aquela empresa que está disputando, qual seria o melhor regime fiscal para ela adotar? Seria bom ela estar no lucro presumido? Ou ela já poderia pensar em estar no lucro real, de acordo com o faturamento que eu tenho daquele contrato? Siga a gente, aproveite, curta nosso vídeo e dê um joinha.